Eu sou o Bruno Azuri Bermudes, sou da 54ª turma da Santa Casa e, primeiramente, eu queria dizer que é uma extrema honra, né, santa memória e fazer parte disso aqui. Confesso que, quando fui convidado, me senti honrado, né, por ser tão jovem e estar aqui expondo as minhas memórias na Santa Casa e um pouquinho da minha vida. Para começar, eu quero dizer um pouquinho sobre minhas origens, né? Eu não sou de São Paulo, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, onde eu fui nascido e criado. Tenho mais 2 irmãos, meus pais também são oriundos de São Carlos, e aí passei toda a minha infância por lá. Estudei nas escolas de lá, aprendi muito, tive excelentes professores, tive o convívio do interior, aquela infância no clube, infância com os meus amigos e colegas, e trago muitas memórias de lá. A princípio, eu nunca imaginei que eu viria parar em São Paulo, né? Então, a gente, quando está no interior, a gente visita ali as cidades vizinhas, ali em São Carlos tem uma micro-região, tem Ribeirão Preto, que é uma cidade maior ali perto. Então, eu sempre pensei em estudar ali próximo, né? Mas antes de pensar em estudar em qualquer lugar, como que eu escolhi a medicina, né, em si? Na minha família eu tenho meu pai, que é médico, ele que foi a grande inspiração, onde eu aprendi muito. Ele é especialista, ele é urologista e mesmo ele sendo especialista, ele sempre foi um médico da família. Então, sempre que a gente estava doente, sempre quando tinha meus avós, meus tios, sempre quando tinha alguém na família ou alguém da roda de amigos, né? Porque no interior a gente se conhece muito, né? As famílias são muito próximas, muitos amigos, então eu cresci assim, sempre imerso numa grande família, né? Tinha a minha família de base, mas assim, todos os amigos, colegas dos meus pais, todo mundo junto, formava uma grande família. E sempre vendo ele atuar dessa forma foi o que me encantou. Então assim, desde novo, né? Parece um pouco romântico, mas desde novo eu sempre soube que queria medicina. Tanto que nunca tinha pensado muito nas questões de vestibular, assim. Deixei meio que pro 3º colegial, assim, para ir um pouco atrás dessas questões de vestibular. Eu achava que, vou seguindo a minha escola, vou fazendo minhas coisas, vou curtindo aqui, e aí a hora que chegar a hora do vestibular vai dar tudo certo. Mas aí precisava estudar um pouquinho mais. No 3º colegial eu não passei, e aí eu tinha 17 anos, falei, não, eu vou fazer um ano de cursinho. E continuei na minha escola lá em São Carlos mesmo. Ainda tinha que tirar carteira de motorista, tinha que fazer todos esses trâmites. Falei, não, eu vou ficar por aqui ainda. Aí fiz um ano de cursinho por lá, já melhorei minhas notas e tudo mais, mas ainda faltava um pouquinho de maturidade para entrar na faculdade. Aí eu tinha um colega que já fazia cursinho em São Paulo, encontrei com ele falou, não, vamos para São Paulo, a gente mora junto, e a gente vai estudar, esse ano a gente vai pegar firme. E aí eu vim para São Paulo, fiz cursinho aqui em São Paulo, fiz 2 anos de cursinho, e foi aí que eu fui apresentado a São Paulo, né? Porque a princípio eu vivia no interior e ficava sempre aos arredores e pensava fazer uma faculdade por lá e continuar minha carreira por lá. E aí eu fui apresentado a São Paulo, onde eu tive a curiosidade de conhecer as instituições daqui, né, os vestibulares. Eu falei, não, eu vou lá conhecer as faculdades e ver o que está acontecendo. Aí tem uma história que foi muito legal. Eu fui lá conhecer o HC, fui conhecer a USP e falei, não, eu vou lá conhecer a Santa Casa. Eu tinha um amigo do cursinho que, próximo ao vestibular, ele fraturou o escafoide. E aí a gente falou, putz, que hospital que a gente vai? A gente foi lá no Santa Isabel, que é junto ali no complexo. Para quem não conhece a Santa Casa, tem o Santa Isabel ali junto. E aí a gente falou, não, vamos lá e vamos pôr um gesso aí, ver o que precisa ser feito. Então foi aí que eu conheci a Santa Casa e falei, nossa, tudo isso aqui, olha que lindo, né? Porque eu só passava por fora, via os tijolos ali e falava, mas a hora que você entra na Santa Casa, quando você entra naquele corredor, que você sente a emoção e a grandiosidade da história que compõe esse lugar. E aí eu já fiquei encantado, falei, não, Santa Casa, falei. E na minha época na FUVEST, ou você escolhia prestar USP Ribeirão, ou era USP São Paulo com Santa Casa. E aí eu tinha que tomar essa decisão. Falei, putz, eu sempre prestei para Ribeirão, o que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou prestar São Paulo, porque se eu prestar São Paulo, eu tenho a chance de entrar na Santa Casa. E aí, no dia do vestibular da FUVEST,
Esse meu mesmo amigo, ele falou, não, eu vou fazer a FUVEST, eu quero fazer com a mão, eu não vou fazer de gesso não. E aí ele tirou o gesso e depois da prova a gente veio para cá, para ele fazer o gesso de novo. E aí foi onde eu corrigi minha primeira fase do vestibular da FUVEST. Eu falei, nossa, eu acho que vai dar, acho que eu vou passar para a segunda fase. Eu falei, nossa, será que eu vou passar na Santa Casa? E aí veio aquela emoção, eu fiquei feliz. Eu lembro que eu fui tomar um chopp na esquina ali, na padaria que tinha na esquina. Eu falei, nossa, vou comemorar. E comecei a ligar para os meus amigos e eles falaram, meu, você tá maluco? Não saiu o corte, não saiu nada. Eu falei, não, você pode nem passar para a segunda fase. Eu falei, não deixa disso, velho, vai dar certo. E dito e feito, deu certo e foi, assim, muito legal, assim, essa experiência. E quando eu passei, né, teve o dia da matrícula, eu vim com a minha mãe, ela veio lá de São Carlos, a gente veio junto, e aí a hora que ela entrou junto comigo, ela falou, meu, você tá no lugar certo, não teria outro lugar melhor para você estar. E daí que eu me integrei, vim para cá, fiquei muito feliz de ter entrado na Santa Casa. Aí, como eu sou do interior, a gente não tinha uma base em São Paulo, um local para morar. Aí um amigo do meu irmão falou assim, ele mora muito próximo à Santa Casa. E aí ele tem um apartamento, e no apartamento dele ele aluga o quarto para colegas lá do interior, que ele também é lá de Araraquara, próximo a São Carlos. E bem na hora que eu passei na faculdade e ia começar a Santa Casa, ele vagou o quarto do colega que morava junto com ele. Aí meu irmão ligou e falou, meu irmão, ele pode morar um pouquinho aí com você, até ele conhecer novos amigos, até ele conhecer um pouco da faculdade. Aí ele falou, não, pode mandar ele pra cá. Aí eu fui morar com esse meu amigo, o Frederico, ele falou, o que era para ser só até eu conhecer uns amigos, durou a faculdade inteira. Eu passei os meus 6 anos lá, morando com ele, e foi muito gratificante, criei muitas responsabilidades, e aí começou a faculdade, né? Logo que entrei na Santa Casa, tinha o PIPA, né? Ainda tem, um programa muito legal de integração dos primeiros anistas, e nesse PIPA você passa um pouquinho por tudo. Então você conhece Atlética, você conhece Centro Acadêmico, você conhece o Departamento Científico e você conhece um pouco da gama de coisas que tem na Santa Casa. Tem um dia que junta todo mundo no anfiteatro e eles vão passando, todo mundo vai passando. A Bato Santa passa lá, a Atlética passa lá, e conta um pouco para nós que acabamos de entrar o que vai ser a Santa Casa. E nessa semana a gente também vai vivendo pequenas experiências. Então tem um churrasco, tem integração, tem algumas atividades. E eu já mergulhei de cara nisso. Falei, não, vamos lá. E assim, eu lembro de eu sentado ali naquele anfiteatro falando, meu, é muita coisa que tem para fazer aqui. Será que eu vou dar conta disso? Porque eu quero fazer tudo, quero conhecer. E aí fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo minha turma, meus amigos, fazendo amizades. E uma coisa que me integrou muito foi os treinos, né? Eu entrei logo para uma equipe do atletismo, especificamente na parte do arremesso de peso. E aí eu falei, meu, isso é uma coisa muito louca, né? Como que tem isso dentro de uma faculdade, os treinos levam tão a sério, né? Eu não imaginava. Eu falei, pô, a gente só pensa na parte acadêmica, na parte que são partes muito importantes do nosso ensino, mas eu nunca pensei, falei, putz, vou entrar na faculdade, treinar como um atleta e buscar esses objetivos e felizmente eu entrei para uma equipe muito legal, onde eu tive um grande mestre, né, que foi o meu treinador, o mestre Jair, aí, fazer uma honra ao meu mestre, que eu aprendi demais com ele, tanto de acreditar em si mesmo, de dar o seu melhor, de ter responsabilidades, de ter um compromisso com aquilo que você está fazendo, e tive um crescimento pessoal muito grande vivendo esses anos. E junto a isso, tem um grande presente que são os meus irmãos mais velhos, né? Que a Santa Casa propõe. Então, eu sempre falo assim, hoje mesmo liguei para os meus pais, falei, pô, vou lá gravar o Santa Memória, né?
Ai, Santa, Santa. Minha mãe sempre fala, a Santa Casa é uma seita, não é possível. Essa irmandade que vocês têm não tem em lugar nenhum. E meu próprio pai, que fez medicina também, ele fala, meu, o jeito que você fala, o encanto que você traz da Santa Casa é uma coisa assim de louco. E aí participei da equipe, da parte acadêmica, no segundo ano, eu tive a honra de fazer parte da Liga de Ortopedia Pediátrica. Falei, meu, já tem ligas de ortopedia e agora tem uma liga de ortopedia pediátrica. Olha que grandiosidade. A Santa Casa tem 3 ligas vinculadas à ortopedia, né? A Liga de Ortopedia Pediátrica, a Liga de Trauma e Ortopedia Geral e a Liga de Medicina Esportiva. Então, olha como é legal, né? E assim, a gente sempre ouve falar muito bem do Departamento de Ortopedia da Santa Casa, de todos os estudos e trabalhos que esse Instituto proporcionou para a Santa Casa, a grandiosidade que tem, a relevância no Brasil e no mundo, né? E aí, na Liga de Ortopedia Pediátrica, o nosso mentor era o Dr. Cláudio Santilli, também da Santa Casa, que também veio do interior, ele veio lá de Ribeirão Preto, pertinho de São Carlos. E assim, ele tem um compromisso muito grande com os alunos. A nossa reunião era mensal, sempre ocorria meio-dia, então no horário do almoço, então o Dr. Santilli ou alguém ali do departamento, todos solícitos, estavam ali presentes com a gente para trazer um pouco de conhecimento e para deixar a gente crescer, né? E uma particularidade dessa liga é que nessa liga quem apresenta a aula é o aluno, não é o professor. E o Dr. Santilli ele traz muito disso do tipo, você tem que se preparar para apresentar, ser um bom apresentador. Então nas aulas a gente tinha que investigar, né? Então a gente tinha que ir atrás do material, tinha disponível os ambulatórios, a gente frequentava os ambulatórios semanalmente de ortopedia pediátrica. E dentro do ambulatório a gente falava, pô, eu vou apresentar uma aula de osteogênese imperfeita. Onde eu procuro material? Eu falava, olha, lê o artigo tal, procure nesses livros. E aí a gente estudava e montava o PowerPoint, trazia a aula. Então isso mostrava um jeito de você aprender sem saber o assunto. Como que eu faço para buscar um assunto de qualidade mesmo que eu não saiba? E como é que eu vou preparar uma aula sendo para um especialista disso sobre o assunto? E na verdade era justamente isso, que é para você, o médico, ele tem que saber buscar o conhecimento. A gente não é capaz de saber todo o conhecimento do mundo, mas a gente tem que sempre estar apto a buscar o conhecimento de uma forma adequada. E foi isso que eu aprendi muito nessa liga, a buscar o conhecimento. E aí, tanto que o Dr. Santilli ele sempre fala de um tripé, né? Que todo médico tem que ter habilidade, amabilidade e disponibilidade. Habilidade não só de saber todas as tarefas, mas de quando não souber, saber o que fazer, né? Saber quem buscar, saber quem indicar. A amabilidade, porque não adianta nada você saber e não criar vínculo com as pessoas. De que adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você não sabe enxergar o seu próprio paciente e entender a dor dele? E transmitir esse seu conhecimento para esse paciente. E disponibilidade, porque não adianta você ter também tudo isso e não estar disponível para ninguém, não estar disponível para o seu paciente buscar. E eu levo esses ensinamentos aí para minha vida, com muita honra, assim, de ter podido aprender e pegar um pedacinho dele para mim. Dando sequência à faculdade, eu participei da Atlética. Na Atlética foi onde eu aprendi um pouco de política, né? Assim, vida política mesmo, de como que a gente faz as reuniões, como que a gente toma as decisões, como que a gente faz para trazer a nossa ideia e a nossa ideia ser levada a sério, que a gente às vezes tem muitas ideias e não sabe como consolidar, como convencer as pessoas, como se relacionar, e não é convencer usando de uma forma maliciosa, mas convencer de que aquilo é o que você acredita, de que aquilo é o que você tem mesmo para propor e que você quer que seja feito para o bem de todos, seja para trazer uma diversão, seja para trazer uma coisa boa para o esporte, seja para trazer um dinheiro, seja para a gente crescer, né? E eu aprendi muito nesse ano de Atlética a ter essa parte de
essas responsabilidades na parte política, né? E quando eu estava na Atlética, tinha o sexto ano, era a 51ª turma, e eles tinham um sonho, a gente compartilhava de um sonho que era, pô, por que a gente não faz um bloco de carnaval da Santa Casa? Como que seria possível isso? E aí a gente começou a correr atrás, falaram, olha, é fazer um cadastro na prefeitura, o primeiro passo, no site da prefeitura. Vamos fazer um cadastro no site da prefeitura e ver no que dá. E aí chegaram os e-mails que o bloco tinha sido aprovado e assim, tinha chegado uns outros e-mails que tinham umas reuniões para ir e a gente cadastrou um e-mail que não sabia de quem que era. No final a gente só botou o bloco na rua, juntamos uma multidão de velhos, né? Aqui na Santa Casa a gente chama os ex-alunos de velhos, carinhosamente. E aí que doaram dinheiro, vieram atrás e falaram, meu, não é possível. E aí, graças ao empenho assim da turma 51, que era o sexto ano da época, a nós da turma 54, que éramos atlética, né? E a todos os velhos entusiastas aí que colaboraram para isso. Então a gente botou um bloco de carnaval na rua. Infelizmente nos últimos anos não teve, né? Por conta da pandemia. Mas espero que em breve, já foram 3 edições, e aí quem sabe aí não tenha mais uma. Então, dessa parte política que eu aprendi dentro da Atlética, nos outros anos eu fui em reuniões lá na prefeitura, fui lá em reuniões para ver como que a gente vai fazer o trajeto, onde que vai fazer, e assim, foi um constante aprendizado. Uma outra parte que eu levo muito na Santa Casa foi ter feito parte... A gente tem durante as festas e diversões, a gente tem uma Kombi que chama Milena, ela tá Milena 3, já é a 3ª edição da Milena já. Ela já tem muita história envolvida. E ela é passada de turmas em turmas, em pessoas a pessoas hoje em dia. Antigamente ela era mais de turma para turma, hoje em dia são de pessoas que se interessam em trazer a festa, em trazer a diversão e ter uma responsabilidade em torno de tudo isso, né? Então, eu fiz parte da Milena 3 com muito orgulho e aprendi muita coisa lá, de tipo, como que ela dá seus trabalhos ali. Então, pô, você tem que deixar ela em ordem, tem que garantir a segurança. Como é que ela vai, vamos supor, para alguns jogos, pegar a estrada? Será que ela tá alinhada, balanceada? O freio tá em ordem? Como é que tá o som? E aí ela vai passando de turma em turma e de ano em ano ela só vai crescendo. Então, pô, a contribuição que a gente teve como turma foi fazer o teto solar nela. Então a gente fez um teto solar de vinil e, puta, garantiu a diversão. E hoje em dia ela tá aí com os acadêmicos, a gente continua acompanhando de perto e é muito legal esse senso de responsabilidades. Então, eu diria que na Santa Casa você tem muita oportunidade de participar. Você pode participar de diversas formas. Se eu pudesse falar para aquele Bruno que estava lá, sentado no anfiteatro, vendo todas aquelas opções, acho que a palavra é: se joga, se permita conhecer as pessoas, se permita entender o que cada um pode ali te ensinar. Porque a gente gosta de trazer isso. E ser médico não é só a parte nos estudos, a gente tem muitas responsabilidades. E às vezes nessas micro-ocupações, nesses micros detalhes, a gente vai aprendendo muito, né? Tanto que eu dizia lá no centro acadêmico que lá é a melhor sala de aula, né? Então é onde a gente aprende a conviver em sociedade, a gente aprende responsabilidades e como que a gente vai contribuir para ter uma Santa Casa melhor. E parando um pouco, sou muito festeiro mesmo, participei de muito disso, mas eu queria dizer um pouco do ensino, né? Que na Santa Casa a gente tem um contato no hospital integral, desde que a gente entra. Então a gente conhece o paciente nos primeiros anos nas aulas de propedêutica, acredito que é uma das matérias muito importantes. A gente vai, mesmo sem saber nada, a gente vai lá ouvir a dor do paciente. Acabamos de entrar, pô, a gente não tem nenhum conhecimento sobre medicina. Mas muitas vezes, só de você estar com um jaleco, no leito, conversando com o paciente e ouvindo, ele acha que você é o médico dele. Então, poxa, como assim? Você acabou de entrar na faculdade, só de você ouvir criar esse vínculo, ele acha que você é o médico dele, que está tratando dele.
Então você vê como a medicina é muito maior, né? Como a gente tem esse tato, é uma ciência humana, medicina. Então a gente tem relações humanas, a gente está em contato direto, sempre com outros colegas, sempre com o paciente. Então não basta só a gente ter aquele conhecimento, a gente precisa saber transmitir e criar empatia. Aí foi se seguindo os anos aí na faculdade, depois veio o internato, a gente enfrentou muitos desafios no internato por conta da pandemia. Logo que a gente entrou no 5º ano, eu já tinha rodado ali na parte de emergência, estava até no pronto-socorro. Foi quando deu o lockdown, a gente teve que ir embora e aí nisso surgiu muitas inseguranças, né? Será que isso vai atrapalhar na nossa formação? Será que isso vai trazer prejuízos? E assim, da mesma forma que de um lado a gente pode ter algum prejuízo de não ter tido uma aula a mais, do outro a gente teve um aprendizado, que é aquele negócio de como que eu vou, as ferramentas que eu preciso para ir buscar, o que eu preciso fazer agora. Uma frase que eu gosto de levar muito na minha vida é a seguinte: não importa o que você faz com a sua vida, o que importa é o que você faz com o que a vida faz com você. Então, assim, a gente estava no bem bom e tudo mais. Veio a pandemia. E aí? O que você vai fazer em relação a isso? Não importa o que você faz, importa que a vida te botou a pandemia. Fechou. E agora? Como é que você vai buscar? E aí a gente foi criando a faculdade também, entre altos e baixos, também conseguiu, acionou, ligou lá as plataformas EAD, ligou o ensinamento à distância. E acho que pela base de tudo que já tinha vivido e aprendido, a gente conseguiu levar, ter um internato legal, completo, aprendemos bastante e nos formamos, né? E aí a gente vê um pouco de que especialidade escolher, né? Desde o 2º ano eu tinha esse vínculo muito forte com ortopedia, passei pela Liga de Ortopedia Pediátrica desde o 2º ano, né? Fiquei com ela até ali no 5º ano. No 6º ano eu ainda observava os mais novos, a gente vai passando o bastão e vai deixando os mais novos. Então eu tinha esse vínculo muito forte. Então eu sempre achava, não, eu vou fazer ortopedia. Mas aí no 5º ano eu já dei uma balançada. Falei, no 5º ano eu estava treinando, eu fazia lançamento de dardo. E aí eu travei minhas costas, era mais ou menos abril, maio. E eu senti muita dor nas costas, não estava mais conseguindo treinar. E aí foi quando me falaram o seguinte: pô, você já passou ali na fisiatria? Dá uma olhada lá, passa lá. Eu falei, pô, não conheço fisiatria, vou lá conhecer. Aí eu cheguei lá e assim fui muito bem recebido e fizeram procedimentos, fizeram agulhamento seco, mesoterapia com injeção de medicamento local, fizeram terapia de onda de choque. E já linkando com a fisioterapia, que era ali do lado, aqui na Santa Casa, a fisiatria fica bem próximo à fisioterapia. Então, eles já tinham essa comunicação muito próxima. E aí eu já fiz a fisiatria, tirou a minha dor, já fui para a fisioterapia e já recuperei dessa dor nas costas. Falei, pô, que legal, meu. Nunca tinha ouvido falar, não sabia dessa ala. Vou conhecer melhor. E aí eu fui conhecer, passei alguns dias lá e vi que é muito maior, né? Tem toda a parte de neurologia envolvida, né, de reabilitação, tanto de pacientes de deficiências congênitas, como de adquiridas, como pós-AVC, como uma gama, assim, uma infinitude de atuação, né, como se fosse uma intersecção ali da parte ortopédica, né, no exame físico, na parte da ortopedia clínica, né, com neurologia, com até anestésio, né, com os bloqueios que são realizados, parte de clínica, então assim tem uma abrangência muito bacana. E aí me encantei ali pela área. Mas aí no 6º ano eu falei, não, acho que eu vou fazer ortopedia mesmo. Aí comecei o ano voltando para ortopedia, e aí vai chegando a hora da prova, vai chegando a insegurança, né? E aí chegou na próxima prova, eu falei, bom, tem uma outra matéria que eu achei legal, que é a medicina esportiva. Pô, sempre gostei muito ali durante a faculdade, de treinar, de estar nos treinos e eu acho que a medicina esportiva ela tem uma relação ali com a fisiatria e com a ortopedia, tá ali, ó. Também tá cuidando dos atletas nessas lesões pós-operatórias, também auxilia muito na reabilitação
Então, poxa, um atleta vai lá, machucou o LCA. Então precisa saber toda a fisiologia do atleta para ajudar nessa recuperação. Não é só operar. Ele tem uma fisioterapia, ele tem uma alimentação, ele tem uma rotina, ele tem uma demanda para voltar. Ele quer voltar o quanto antes. O que o esporte representa na vida dele é diferente do que você acha. Então tem ali a amabilidade de você entender o que é essa dor para o atleta. E aí eu gostei muito e acabei prestando medicina esportiva no fim do ano passado. E aí eu acabei não passei na prova de residência e esse ano eu caí no mundão. Estou trabalhando muito com medicina do trabalho atualmente, então trabalho com exames periódicos e tudo mais. Trabalho também em um clube, com médico num clube aqui de São Paulo, que eu fico lá de sobreaviso para fazer qualquer intercorrência e tudo mais, estou lá. E trabalho também numa health tech de saúde, né? Na área de saúde, chama Ana Health, que é uma plataforma que eu trabalho, que é um benefício de saúde aí que traz a parte da medicina integrativa e busca trazer o paciente para o centro e não os médicos ou a equipe. E trata todo mundo horizontal. Você é médico, você é enfermeiro, você é psicoterapeuta, somos uma equipe de saúde. O que esse paciente demanda mais? Será que ele precisa mais de uma demanda de saúde? Ou será que ele demanda mais uma demanda emocional, psicoterápica? Ou será que ele precisa de um cuidado monitorado ali pelas enfermeiras? Então, assim, essa parte toda integrativa. Então, eu aprendo muito, faço parte disso. Essa é um pouquinho aí do que eu estou fazendo hoje. E assim, trazendo também do que eu faço hoje, eu não faço nada sozinho, né? Eu tenho meus colegas que também se formaram comigo e também que já se formaram de outras turmas. Que aquela parte nessa Santa Casa é uma seita, a gente tem uma irmandade muito forte, a gente cria vínculos muito fortes. Então, a gente ter alguém do nosso lado, uma pessoa boa, um irmão e alguém que a gente possa ligar, a gente falar, putz, às vezes vem muito aquela insegurança no primeiro plantão, né? Poxa, como assim, né? De repente eu me formei médico e eu vou atender uma pessoa agora, olha que responsabilidade que eu tenho nas mãos. Mas a gente fica muito maior quando a gente vê que não está sozinho. Quando a gente vê que a gente pode pegar o telefone e ligar para aquele nosso irmão mais velho, que ele vai nos atender naquela hora. Eu tive um episódio muito legal esse ano, que foi durante o clube, eu estava nessa festa junina desse clube, e aí a gente recebeu um chamado, nossa, tem uma emergência, uma criança caída no parquinho, desacordada. E aí eu saí correndo assim, tal, já com o jaleco, pá, o enfermeiro já com DEA e todo mundo correndo, seguranças abrindo, aquela muvuca, o pessoal em volta, só faltava ter o Datena ali pra filmar. E assim, o coração já disparando, né? A gente lembrando de pediatria, o que a gente vai fazer com a criança ali desacordada. E aí eu já cheguei, ele já tava de olho aberto, a gente já perguntando o nome, já vendo sinais vitais, não sei o quê. De repente eu só escuto uma voz assim, vocês precisam de um pediatra? E aí a hora que eu olhei, ele era meu irmão da Santa Casa, o irmão mais velho. E aí eu falei, pô, doutor Marcelo Cascapeira, que foi presidente da Atlética e que sempre esteve presente aí, mesmo tendo turmas e turmas acima, a gente já se conhecia pelo propósito de ser Santa Casa e assim, ele falou, a hora que eu te vi correndo, não tem como negar ajuda. A gente vê um irmão correndo, a gente vem na hora. E eu pensei primeiro que fosse ser um infarto, né? Porque ele, além de ser pediatra, ele é cardiologista pediátrico. E ele falou, bom, acho que eu vou lá ajudar ele no infarto. E aí, a hora que ele viu o parquinho, ele falou, é pediátrico. E aí ele já ajudou, então a gente vai vendo como a gente se sente seguro de ser Santa Casa, como a gente nunca tá sozinho e como a gente gosta de ir passando, assim como se eu ver qualquer amigo meu, qualquer outra pessoa precisando de ajuda, seja acadêmico, seja formado, a gente nunca vai deixar de lado. Então, assim, eu carrego com muito orgulho, assim, eu não teria feito, não me imagino feito em outro lugar do que não ser a Santa Casa, assim,
e toda a grandiosidade. Acho que, assim, se eu pudesse falar, eu ficaria aqui minha vida inteira falando o tanto que eu tenho a agradecer a esse lugar e como isso me faz crescer. E eu quero trazer mais uma história aqui. Durante a faculdade, como eu tive toda essa dificuldade para escolher a especialidade ali no quinto e sexto ano, eu conversei com muitas pessoas já de diferentes estágios de vida, né? Então eu conversei com pessoas que eram residentes, R1, R2, R3, chefes há muito tempo, para trazer um pouco da vida deles, né? Poxa, você é ortopedista, e aí? Como é que tá a sua vida? Como é que você escolheu a ortopedia, né? O que te trouxe aqui, né? O que te trouxe aqui? E aí eu fui aprendendo muito nessas conversas, porque cada um tem uma experiência. Assim como aqui no Santa Memória, né? A gente pega um pouquinho de cada um, da história que cada um traz. Quando a gente está conversando, a gente também vai sentindo isso. E aí eu conversando disso, assim, com um amigo meu da minha sala, o Pedro Henrique Moreira Kaufmann, ou conhecido também como Pedro, ele me compartilhou um negócio. Ele falou, cara, sabia que eu tenho uma ideia de um podcast pra gente entrevistar pessoas e criar uma coisa assim, poxa, um lugar pra gente, uma plataforma pra gente entrevistar pessoas da Santo, pessoas fora da Santo, mas pra trazer a história delas. Eu falei, pô, eu compartilho de uma coisa. Falei, olha, eu passei uma experiência muito legal, porque eu conversei com muitas pessoas, mas isso não estava gravado, porque eu ganhei muito conhecimento com isso. Mas e as outras pessoas? Talvez elas também tenham as mesmas dúvidas, né? E aí que surgiu a ideia da gente criar um podcast. A gente trouxe também Guilherme Julien, Paraíba, da turma 56, que agora é atual sexto ano, acadêmico ainda ali, está trabalhando como acadêmico, mas também está envolvido no nosso projeto com muito afinco. E aí nós três formamos um grupo, chama Se os Tijolos Falassem, é um podcast, e o intuito é justamente isso. Muito semelhante à proposta do Santa Memória, é resgatar as memórias de cada um. Então a gente tem esse podcast, a gente vai lá e fala, pô, e aí? Como é que você escolheu a medicina, né? Como é que você... Tem muita gente que fala, pô, eu sempre quis ser médico e foi a vida me levou. Eu falo, eu odeio medicina, aí entrei porque eu fui obrigado, de repente eu amei, me apaixonei, sigo aqui hoje. Então assim, você vai vendo, e na busca de especialidade, isso me trouxe muito conforto também, mesmo depois de começar a gravar o podcast, me trouxe conforto do tipo, poxa, você não precisa estar certo na sua escolha. Sabe, eu tive tantas dúvidas, ainda tenho. Não tenho certeza, será que eu vou ser feliz nessa especialidade? Será que é isso mesmo que eu quero? A gente carrega essas dúvidas e a gente vai carregar essas dúvidas pro resto das nossas vidas. Mas é como aprendi ali no podcast, a gente não tem... Para cada não que a gente faz na medicina, ou que a gente leva, tem mais 5 outros sims para a gente seguir. Então, cada caminho que se fecha, abre novos caminhos. Então, vamos se jogar, vou aí prestar agora no fim do ano a fisiatria. Gosto muito da especialidade, quero conhecer melhor, vou conhecer vivenciando. E aí eu vou passando passo a passo aí ao longo dessa minha trajetória aí, vou trazendo feedback aí para vocês. Acredito que nada acontece por acaso. Talvez se eu tivesse passado já no ano passado, não estaria aqui hoje, não estaria disponível, talvez não estaria no projeto do podcast, talvez não teria conhecido a Ana Real, talvez não teria essa experiência que eu tive no clube. Então, para você ver que nada está certo. Então, se você está aí no sexto ano, na angústia para passar na sua prova de residência, calma. Se não passar, tá tudo certo, tá tudo bem. Você que está aí terminando sua residência e não sabe se é isso mesmo que você fez, calma, tá acabando, vai em frente. Se não for, segue o jogo. São histórias incríveis que a gente conhece das pessoas, que a gente vê que não tem certo e errado, não tem sim, não. É a vida. A gente vai levando a vida e a gente vai tomando as decisões conforme aquilo que ela nos propõe.
Então, eu queria agradecer de coração aí por ter tido essa oportunidade de falar, mesmo tão jovem aí. Eu sei que tem pessoas formadas há milhares de anos aí com histórias, aquela bagagem enorme, mas eu mesmo jovem aí tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi, pelos meus irmãos mais velhos, por tudo que a Santa Casa me proporcionou e tenho muito a dar de volta, porque a gente aprende que na Santa Casa é um ciclo. A gente vai aprendendo, a gente vai ensinando e a gente vai trazendo um pouco. Então eu espero que com esse vídeo tenha trazido um pouquinho da minha história, um pouquinho que possa impactar aí na vida de vocês e que possa tornar você um pouco melhor e, sei lá, e você também vir aqui trazer um pouco da sua história e a gente compartilhar e continuar crescendo com essa tradição de milhares de anos aí da Santa Casa que perpetua e traz todo esse amor. Muito obrigado.